As ocorrências de roubos preocupam os donos de farmácias em Cuiabá. Ameaçam com armas de fogo ou faca, né? As vendas de artigos para o Natal já começaram na capital e muitos trabalhadores já garantiram contratação para o comércio temporário. Já estamos com mais de 2.800 vagas já preenchidas. E o Cuiabá promete surpreender o Atlético Mineiro amanhã na casa do adversário. Estamos em busca da classificação, da permanência na primeira divisão. Esse, para mim, é o maior feito que a gente vai realmente conquistar aqui. É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. Comerciantes da região metropolitana estão preocupados com a onda de assaltos e furtos. Só neste ano foram registrados mais de 60 roubos a farmácias de Cuiabá e Várzea Grande. Observem esse flagrante registrado por uma câmera de segurança de uma farmácia. Um homem e uma mulher disfarçam até que ela pega um produto e coloca na bolsa. Em seguida, eles vão embora. Esse tipo de furto tem sido muito comum nas farmácias da região metropolitana de Cuiabá. Só que o que mais tem preocupado o setor de farmácias são os roubos, aqueles em que os criminosos ameaçam as vítimas. De janeiro até a primeira quinzena de outubro desse ano, foram registrados em Cuiabá 60 roubos a farmácias e 6 roubos aconteceram em Várzea Grande. Tem um prejuízo financeiro, mas o maior prejuízo que está preocupando a gente é o psicológico dos colaboradores, porque às vezes não tem dinheiro em caixa, ficam naquela pressão, ameaçam com armas de fogo ou faca, né? E acabam até mesmo subtraindo bens de clientes que estão na loja. Nesta semana, o representante do sindicato do segmento de farmácias se reuniu com o secretário de Segurança Pública para debater uma forma de coibir esse tipo de crime. Estamos traçando estratégias para, de comum acordo, com a parceria com todo esse segmento, diminuir, quem sabe até encerrar a possibilidade de furto e roubo nessas unidades. Pedimos às empresas que porventura sofreram esse tipo de assalto, que façam os boletins de ocorrência e encaminhem para a secretaria para tomar as providências. No comércio de Cuiabá, em geral, de janeiro até setembro desse ano foram registrados 289 roubos, 19% a menos que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 359. Já em Várzea Grande, esse ano foram 116 roubos. No ano passado eram 138, redução de 16%. Mas se os roubos caíram, os furtos ainda preocupam. O Yuri tem esse mini mercado há 5 anos na região do bairro Quilombo, em Cuiabá. Nesse tempo, ele já perdeu as contas de quantas vezes tentaram invadir o estabelecimento. Na maioria, pelos fundos, onde tem até telha quebrada por uma das tentativas. Não fica tranquilo, né? Depois que acaba fechando o estabelecimento, fica aquela insegurança. Será que está tudo bem, né? Pelas grades da frente do comércio, os criminosos também já tentaram entrar. Por isso, foi preciso investir em câmeras de segurança, que nos últimos dias gravaram esse flagrante de um homem durante a madrugada, forçando o portão até ele quebrar. Um prejuízo de R$600. Eu até encaminhei as imagens para as autoridades, a polícia esteve no local, registramos o boletim de ocorrência e fica a despesa mesmo com equipamento, né, essas questões. Viajar de avião está mais caro. A alta do dólar e o aumento no valor do combustível estão entre os motivos para a disparada dos preços. A família do Alisson está de férias e vai realizar o sonho de ir para Cancún. A viagem tão esperada foi programada há muito tempo. A gente está programando tem mais ou menos um ano, né? A gente teve que dar uma esperada, viu que agora está mais tranquilo, todo mundo vacinando e decidimos ir agora, né? A boa notícia é que com o avanço da vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras para participar de eventos e viajar de férias com a família. Mas o preço das passagens aéreas está mais salgado. Aumentou cerca de 57% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Basicamente são 3 fatores. Em primeiro lugar, nós temos o aumento dos preços das commodities, em especial o petróleo.
que desde mais ou menos meados do ano passado até agora ele quase dobrou de preço. Nós temos um segundo fator, que é o aumento da taxa de câmbio. Normalmente, quando o preço das commodities sobe, o câmbio brasileiro cai. Isso não foi observado dessa vez, o câmbio continua subindo. E terceiro, a recuperação do setor com a estabilização da pandemia. As empresas aéreas justificam que o aumento no preço das passagens é devido à alta do dólar e dos combustíveis e que disponibilizam a venda dos voos com antecedência, possibilitando assim que o cliente compre mais barato. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que o reajuste foi menor que o citado pelo IBGE. A Alexandra está sempre viajando de avião a negócios e conta que sentiu no bolso esse aumento, principalmente nos últimos meses, e que ela e a família buscam formas de economizar. Eu fico de olho no site, então eu consigo. Eu moro em Rondônia, minhas filhas em Belo Horizonte e eu consigo comprar passagens nos valores quase que do mesmo do ano passado. Tem que se programar. Depois do intervalo, o sábado de vacinação em Cuiabá. Doses foram aplicadas em 2 shoppings da capital. A procura de adolescentes pelas vacinas contra a Covid ainda é pequena. O sábado foi de antecipação da vacinação em Cuiabá para quem tomou a primeira dose do imunizante da Pfizer há mais de 56 dias. E para atender ao público foram montadas estruturas em 2 shoppings da capital, o Pantanal e o Estação. Idosos a partir de 70 anos e trabalhadores da saúde que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina há 6 meses também receberam a dose de reforço, que é feita com a Pfizer. Estas estruturas dos shoppings Pantanal e Estação seguem atendendo até às 8 horas da noite. Os demais pontos de vacinação em Cuiabá já encerraram os atendimentos. Ao longo do dia foram aplicadas doses da AstraZeneca e da Coronavac na Assembleia Legislativa, Sesc Balneário, SESI Papa e estacionamento da UFMT. Em Sinop, sábado foi de vacinação para adolescentes. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com a volta às aulas presenciais é que muitos estudantes frequentem as escolas sem estarem protegidos. A Fernanda aproveitou o sabadão para colocar o cartão de vacina em dia. A advogada foi embora toda feliz depois de ter garantido a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Feliz, por ter tomado a segunda dose, porque há a esperança de que essa doença vai ficar bem controlada agora, Então é especial. Os agendamentos para aplicações de primeira dose foram suspensos neste sábado. Os atendimentos foram livre demanda, uma estratégia da Secretaria de Saúde de Sinop para atrair o público adolescente, porque, de acordo com a coordenadora de imunização do município, a procura dessa faixa etária está baixa. Essa faixa etária dos adolescentes, a procura ainda está baixa. A gente orienta aos pais que levem os seus filhos para tomar a vacina. Com o início, o retorno às aulas, é importante que eles estejam imunizados para poder estar retornando à sala de aula. Além da aplicação da primeira dose, a ação também foi organizada para completar o esquema vacinal da população com a segunda dose e também com a dose de reforço. Para a próxima semana nós abrimos a agenda, ela está aberta para a primeira e terceira dose. Segunda dose também ainda estamos fazendo essa vacinação. As pessoas que estão com a sua segunda dose atrasada, é importante que procurem. A imunização ela só é garantida após a segunda dose. Depois de tomar a segunda dose, o Josias voltou para casa aliviado e com a sensação de dever cumprido. Tomar vacina é sinal que está prevenindo alguma coisa, doenças, essas coisas assim. Dá mais Covid aí que veio só para bagunçar a vida da gente. Hoje, em Rondonópolis, foi dia de vacinação contra a Covid, com a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Levantamento divulgado recentemente pelo município apontou que quase 8 mil pessoas estavam com a segunda dose atrasada. Uma longa fila se formou do lado de fora da central de vacinação. A dona Maria de Lourdes era para ter tomado a segunda dose da AstraZeneca no dia 9 de outubro. A gente está vendo um resultado
Na vacinação, graças a Deus, muita gente deixou de falecer por causa dessas vacinas, né? Foram disponibilizadas 2.000 doses de AstraZeneca. No entanto, só puderam receber a vacina e concluir o ciclo de imunização as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 23 de julho. Qual que é a sensação depois que você tomou a dose agora? Aliviada, né? Bem aliviada e sensação de dever cumprido, né? Porque já que está disponível, então vamos tomar. Durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que cerca de 8.000 pessoas esperavam pelo imunizante, que estava em falta. Outra meta é concluir o ciclo de imunização de pouco mais de 10.000 pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac. Só que nesse caso, há o imunizante à disposição, porém, as pessoas não retornaram aos postinhos para tomar a segunda dose. Este médico alerta, a vacinação só tem total eficácia com o ciclo completo. Elas são feitas em primeira dose, que vai fazer uma sensibilização, depois uma segunda dose para fazer o reforço dessa imunização no nosso organismo. Então nós precisamos completar o esquema vacinal, seja Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Para mudar isso, a Prefeitura voltou a exigir a carteira de vacinação. Só entram nos estabelecimentos com mais de 50 pessoas quem já está imunizado com as 2 doses. E agora vamos aos dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 126 novos casos de Covid foram confirmados em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o estado registrou mais de 545 mil casos da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 3 óbitos por Covid. Em Mato Grosso, o coronavírus já provocou a morte de 13.909 pessoas. Do total de contaminados, mais de 528.656 pessoas estão curadas. Agora, os dados da vacinação em Mato Grosso, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Mais de 2.368.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 66,39% do total da população. Mais de 1.504.000 pessoas tomaram a segunda dose, ou a dose única. Isso representa 42,19% da população, que estão com o esquema de imunização completo. Até ontem, mais de 34.500 pessoas tinham tomado a dose de reforço no estado. E você vai ver depois do intervalo aqui no MTTV os preparativos para o confronto de amanhã do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. O Dourado enfrenta o líder Atlético Mineiro fora de casa, mas está confiante na boa campanha longe da Arena Pantanal. Ainda estamos em outubro, mas um passeio pela capital já é possível perceber que os comerciantes mudaram o visual, já estão comercializando produtos para o Natal. Veja. Neste shopping center, a principal decoração de Natal já ficou pronta. Uma árvore gigante, que ao mesmo tempo é a casa de personagens do cinema aberta aos visitantes. Em outro shopping, esta loja já começou a vender os enfeites. A novidade são os postes de iluminação com cenas de uma noite de Natal sob a neve. São vários modelos de presépios, dos maiores aos bem pequeninos. Papai Noel também tem de todos os tamanhos, até este de quase 3 metros de altura. O otimismo com a retomada da economia fez o comerciante importar 2 vezes mais enfeites que no ano passado. O principal alvo das vendas são as empresas. Na decoração externa, o pisca-pisca, as lâmpadas, o pessoal do comércio já comprando para fazer decoração de fachada. Então já se adiantaram bastante. No começo de outubro já estavam nos procurando para fazer essa decoração externa já. A dona Neide veio às compras e diz que tem um bom motivo para decorar a casa durante o Natal.
Eu acho importante por causa dos meus netos. Se eles me cobram, tem que enfeitar, né? Além de ser este período de encanto e comemoração, o Natal também é tempo de oportunidade de trabalho para muita gente. As lojas já começaram as contratações temporárias que vão durar até janeiro do ano que vem, com possibilidade de se tornarem empregos definitivos. Já estamos com mais de 2.800 vagas já preenchidas para este tempo de 3 meses até o Natal. Lembrando que dessas 2.800, 40% acabam concretizando a sua contratação. Os sinais de recuperação econômica tornam mais agradável o passeio pelo shopping, onde os símbolos do Natal representam a esperança. Estamos na expectativa, agora de reunir todo mundo, daquele acolhimento. É um momento de paz, é um momento de união cada vez mais, né? Amanhã o Cuiabá enfrenta nada mais, nada menos que o líder, o Atlético Mineiro. Com a defesa em boa fase, o time tenta surpreender mais uma vez fora de casa. Depois de parar o Flamengo em pleno Maracanã, o Cuiabá passou a semana se preparando para tentar surpreender o líder. Mas, claro, com muita cautela. Nenhum jogo a gente foi de peito aberto. A gente sempre, mesmo marcando, fazendo uma marcação em alguns momentos, homem a homem, linha alta, a gente sempre teve uma atenção muito especial. E para ajudar nesse desafio, o Jorginho conta com os retornos do lateral direito João Lucas e do meia Max, que não enfrentaram o time carioca por questões contratuais. Porém, o zagueiro Marlon suspenso e o meia Jesus Cabreira machucado são desfalques. A boa campanha como visitante faz qualquer torcedor do Cuiabá ficar otimista, antes mesmo do confronto contra o líder do campeonato. Além disso, a fase também é boa. Já são 4 jogos sem derrota e 3 sem sofrer gol. Nós precisamos ser mais eficientes nisso, porque não é fácil você defender o tempo todo, como aconteceu contra o Flamengo. Então a gente precisa ocupar o espaço, principalmente no campo do adversário, em alguns momentos, para que a gente tenha a posse de bola, tenha um pouquinho mais de descanso, né? Porque o tempo todo você ser pressionado é muito difícil. Parar o líder pode até ser um feito importante, mas nada supera conseguir alcançar a meta da temporada. Estamos em busca da classificação, da permanência na primeira divisão. Esse, para mim, é o maior feito que a gente vai realmente conquistar aqui. E o MT2 de hoje termina com um vídeo feito pelos bombeiros de Sorriso. Vejamos esse vídeo. Eles foram acionados pela família que mora no bairro São Domingos, depois que a criança pegou a chave, entrou no carro e ficou presa. Quando os bombeiros chegaram, ele chorava muito. E para acalmá-la, um dos militares colocou um desenho animado para a criança assistir pelo celular. Assim, o chaveiro abriu a porta sem assustar a criança, que foi resgatada com segurança. O que você acha? O MT2 termina por aqui. Uma boa noite e a gente se vê na segunda. Até lá.